Ó Pai, como é precioso estarmos aqui adorando o Teu nome. E nesse momento, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar aquilo que o Senhor nos deste, é como semente. E nós estamos, ó Pai, entregando a Ti, agradecendo, porque o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que nos socorre. E nós não temos dúvida do cuidado do Senhor no nosso dia a dia. Por isso nós louvamos a Ti. Deus proverá. É esta mensagem que está gravada em nosso coração. Sempre que depositamos a semente no Teu altar, Deus proverá. Muito obrigado, Senhor. Também queremos te pedir para que o Senhor possa usar o Teu Filho como um instrumento nas Tuas mãos. Seja a Tua palavra, Senhor, poderosa e viva, adentrar em cada coração, e que haja um terreno fértil, e que haja um solo, ó Pai, propício para receber a palavra do Senhor, e que ela venha produzir frutos que glorifiquem o Teu santo nome. Nós te louvamos em nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite a todos. Podemos assentar. Vamos, enquanto o pessoal se acomoda, o pastor Eliseu me deixou bem à vontade. Foi algo que eu tinha pedido ao Senhor, porque eu confesso aos irmãos que eu estou me sentindo hoje, depois de anos pregando, sem demagogia alguma, como se fosse a primeira vez que eu estivesse pregando. Eu estou com uma empolgação, estou com medo, estou com um turbilhão dentro de mim. E eu vou explicar aos irmãos o que eu acho que é porque está causando tudo isso em mim. No final de semana passado, um sábado, tivemos um curso, mas antes desse curso, na nossa igreja, eu e Regiane, por saber que iríamos participar desse curso, começamos a meditar em casa sobre algumas coisas do nosso ministério, da nossa vida. Chegamos no curso, Deus confirmou, e o interessante que foi aquele curso intensivão, que você aprende num dia e aplica no outro. Fizemos o curso no sábado, no domingo já estávamos aplicando, e chegamos ao clímax do entendimento do nosso chamado para este tempo. Porque o que os irmãos vão observar, e eu creio e acredito e oro a Deus para que todos entendam a mensagem de hoje, vamos entender que não é que Deus nos dá um dom. Tem aquele lá da parábola que recebeu só um, aquele medíocre, que mesmo assim enterrou. Mas Deus não quer te dar um dom. Deus, Ele dá dons e talentos. Por quê? Porque Paulo vai explicar que esses dons, esses talentos, não são para a promoção individual ou do indivíduo, é para a edificação da igreja. Então, funciona assim: você está disponível, a igreja precisa de uma área X, é você que Deus vai usar, Deus vai te dar aquele dom. Ah, mas eu não tenho essa vocação. Ok, mas naquele tempo, naquele momento, vai ser você. Aí você vai orar, Deus vai converter alguém, trazer, você vai discipular essa pessoa, e talvez ela seja a pessoa escolhida por Deus para cumprir essa função que você está tapando brecha. Compreende? É assim que funciona na igreja. O pastor não tem como fazer tudo, e se ele tentar, ele morre. Não quero assustar, pastor, mas tu sabe disso. A doença que mais mata pastor é infarto do coração. E meu irmão, pastor Eliseu, teu xará, dia 20 de março do ano passado, foi acometido dessa fatalidade. Minha irmã Elisângela, em 2016, no dia 20 de junho, também, pastora, no domingo, indo para a igreja, infartou. Tinha outros problemas, comorbidade, obesidade, mas, e ele falou essa frase, brincando, eu sei, mas no enterro da nossa tia, no dia 24 de fevereiro do ano passado, ele disse: deixa eu ir lá para a igreja, que eles estão em obra lá,
e sem mim nada eles podem fazer. Era brincadeira, meu irmão, era brincadeira, mas era mais ou menos assim que ele levava a obra, pelo zelo, pelo o prazer. Temos até um canal que fizemos junto, Mais Zelo à Obra, né? Pelo zelo, debatendo ali muitos assuntos, que estamos já encerrando, porque o propósito já foi cumprido. Então, entendemos que o tempo passou, o propósito foi cumprido, agora vamos para outra fase. E quando nós estávamos entendendo, durante essa semana, esse ministério para este tempo, e os irmãos vão entender na mensagem, na terça-feira o Senhor começa a descer um fax de uma mensagem, para pregar em algum lugar, em algum dia. E quando eu estou elaborando, escrevendo no Google Drive alguma coisa, eu olho no WhatsApp, pastor Eliseu, todo melindroso, todo educado, todo delicado. Meu irmão, por favor, será que eu estou incomodando? Domingo eu falei, pastor, Deus já veio na frente. Deus já deu a mensagem, pastor, o senhor convoca, estaremos aí se Deus permitir. E, para minha surpresa, conseguimos milagrosamente, saímos atrasados de casa e Deus abriu o mar, vim orando, Senhor, abre o mar dos carros, Deus abriu, tinha acidente, o acidente não nos atrapalhou, chegamos cedo para pegar um ensaio ainda, preocupado em chegar depois, 7 horas, conseguimos chegar antes das 6, 5h50, né? Chegamos. E aí, quando eu começo a ouvir os louvores escolhidos pelo servo de Deus, homem ungido, escolhido pelo Senhor para este tempo, para esse ministério do louvor, falei, Senhor, eu não preciso pregar, porque a mensagem toda foi cantada até agora, e ainda tem louvores que fecha a pregação. Falei, Senhor, irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender, eu não sei se eu estou conseguindo transparecer o porquê que eu estou me sentindo nessa primeira mensagem, é porque essa semana toda Deus está confirmando em cada detalhe. Eu tenho visto Deus empolgado, se eu posso usar essa expressão, para eu pregar esta mensagem hoje. E além disso, para os irmãos verem como que Deus está preocupado com esse assunto que eu vou tratar esta noite. Pela manhã, minha pastora Janaína, esposa do pastor José Maria de Souza, pregou para a igreja a mesma mensagem. Um outro contexto, uma abordagem mais psicológica, mais celebrando a transformação, mais para a liderança, mas foi praticamente sem tirar nem pôr. A mesma mensagem. Eu falei, meu Deus, que urgência é essa que o Senhor tem para despertar o teu povo para este momento, para esta realidade? E eu só posso chegar a uma conclusão: não temos mais tempo para nada. Tudo, os sinais estão aí para quem quiser ver. Só não ver quem não quer. Estamos nos nossos últimos dias na face da terra como igreja do Senhor Jesus. Depois as coisas vão desenrolar como está lá no Apocalipse e nos profetas. Mas eu quero que você leia comigo, se puder colocar o texto aqui, Hebreus capítulo 5, verso 11 ao 14. Nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, está lindo, minha irmã, deixa Deus te usar. Nós vamos ver que o escritor aos Hebreus, ele trata de um assunto, e eu, por favor, meus irmãos, não fique triste com o pregador. O pastor Eliseu já conseguiu quebrar recorde, é a terceira vez, né, que eu estou voltando aqui para pregar. Já vou perder as contas, já é a terceira ou quarta? Já é a quarta? Meu Deus! Deus não deixa nem eu voltar em um lugar, já é a quarta. Falei, Senhor, agora eles não me convidam mais não. Depois dessa mensagem, Senhor, acabou a cota. Mas não fique preocupado com o pregador, porque você tem que ver que a excelência está na mensagem e no remetente da mensagem, que é Jesus. Eu sou só o correio. Eu só estou trazendo a mensagem, entregando no seu endereço do seu coração.
Você pode fazer como a parábola da semeador, você pode fazer como ouvido à beira do caminho. Está o corpo aqui, a mente em outro lugar. Você pode também, talvez, ser um coração cheio de espinhos. Como assim, Eliel? Cheio de preocupação, cheio de temores, né? Todo atribulado. E entrou aqui sem saber o que será amanhã. E por isso pode ter dificuldade de entender a mensagem. Eu te compreendo. Ou talvez o teu coração está endurecido, petrificado, porque é tanta decepção, é tanta ferida, é tanta traição, é tanta amargura, é tanta dor, que você já não consegue confiar em mais ninguém. E por que confiar no pregador Eliel? Mas eu espero nesta noite, eu tenho certeza que tem gente aqui, que estão com o coração como boa terra, abertos, sedentos, para receber a semente da palavra que será pregada nesta noite. E por causa disso, eu vou me esforçar ao máximo para entregar o recado de Deus, se tivermos aqui o tempo suficiente para entregar tudo aquilo que Deus nos concedeu. O escritor vai dizer, na minha tradução, que a revista e atualizada diz assim, melhor, vamos ler todos aqui que fica melhor, né? Um texto só. A esse respeito temos muitas coisas... eu tenho aqui, desculpa, obrigado, Ricardo. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E o último. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eu sei, o texto é pesado. E o tema da mensagem também é pesado. Discipulando crentes, como é que é, Regiane? Antigos. porque eu escrevi velhos. Ela falou, pelo amor de Deus, velho é para jogar fora. Velho, eu falei, meu amor, mas o pastor quer jogar esses crentes fora. Esses crentes só dá trabalho, esses crentes... Não, é antigo. Antigo tem restauração, antigo tem valor, antigo tem como, né, reciclar. Antiguidade, tem carros antigos aí que são mais caros, muito mais caros do que carros que estão sendo lançados hoje. Falei, tá certo, meu amor. Então, crentes antigos. Você é crente antigo. E se é crente antigo, mais ainda é menino, mais ainda é imaturo, Jesus não vai te jogar fora, nem o pastor Eliseu. Você está no lugar certo para ser tratado, trabalhado, tá certo? E hoje nós vamos entender o porquê que isso acontece. Por que acontece de ter crentes antigos, pessoas que o pastor gostaria de consagrar a pastor para estar abrindo outras igrejas, para estar discipulando obreiros, para estar discipulando os novos convertidos, mas na verdade essa pessoa parece um novo convertido. Por que isso acontece? Já se perguntou? Por que isso acontece na igreja? Bom, eu vou trazer apenas 2 exemplos. Tem muitas outras situações, a gente não vai conseguir ter tempo para trabalhar todas elas, mas pelo menos 2 situações. Uma, certamente, se você ficou muito tempo dentro de uma igreja onde não tem pasto verdejante. Não tem pastor, tem um mercenário. Tem aquele que diz, não precisa ler a Bíblia não, venha que eu te ensino aquilo que você precisa aprender, o que está na Bíblia. Corre desse tipo de lugar. E existem esses lugares, e muitos, como foi falado aqui pelo Zé, né, que abrem como empresas, como negócios, barganham, negociam, encostam Deus na parede, e por aí vai. Eu não vou entrar nesse detalhe, que isso aí o pastor com certeza bate muito aqui, mas é só para que a gente entenda a mensagem. Esse tipo de lugar, se você ficar lá, você vai passar anos e anos, mas nunca vai ter condições
de ter uma casa edificada na rocha que é Jesus. Pelo contrário, você nem vai conhecer Jesus. E aí, as tribulações da vida certamente irão te derrubar. Mas também há o outro tipo, que eu tenho certeza que é essa igreja aqui, assim como também é o contexto aqui do texto a qual nós lemos de Hebreus, onde a igreja tem palavra, tem ensino, é uma igreja onde você tem uma variedade de cardápio para você se servir, mas o texto nos diz que aqueles crentes eram preguiçosos, tardios em ouvir. Eram crentes que amanhã eu vou. Eram crentes que oração, não, ora por mim. Vocês oram por mim. Eram crentes que jejum e oração, leitura da Bíblia. Não, meu irmão, tá bom do jeito que tá. Sabendo que não, amanhã eu vou. E o tempo vai passando, mas olha que acontece algo que eu demorei a entender, até que o Senhor me mostrou na palavra dele que está em Lucas, no capítulo, se não me foge a memória, capítulo 11, versículo 24 ao 26. Já viu aquele tipo de crente que é exatamente esse? Na igreja parece que é um peso para papel. Ele não sabe um versículo de cor, mas ele vem nos cultos, ele está ali, o tempo vai passando, aí ele se desvia. Aí você vai lá na casa dele evangelizar, pastor. Vai lá convencer ele a voltar para os caminhos do Senhor. E agora parece que o cara é mestre em teologia, já viu isso? O camarada parece que tem a Bíblia de cor. Aí você fica espantado e fala, peraí, na igreja ele não sabe um versículo. Por que agora tudo ele rebate, tudo ele tem uma fundamentação, tudo ele tem uma... Peraí. Aí o Espírito Santo falou comigo, olha, isso acontece porque foi eu mesmo que disse, que naquela hora em que você estiver evangelizando, tudo que você aprendeu e tudo que você ouviu, eu farei lembrar através do Espírito Santo. Falei, tá, Senhor, o Espírito Santo. Mas esse camarada está afastado. Entristeceu o Espírito Santo. E por que ele está lembrando de coisas que ele ouviu e que parecia que ele nem tinha ouvido? Como assim? Aí o Senhor falou, leia Lucas 11. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. O Senhor falou, o Espírito Santo está dentro de vocês e faz vocês lembrar. Mas esse tipo de pessoa trocou de espírito. E aí não tem só um, agora tem mais 7. E Satanás faz exatamente, nesse exemplo que eu dei, de você tentar evangelizá-lo, aquilo que fez com Jesus no monte da tentação. Usa a palavra de forma distorcida. E o pior, não se espante, eu vou pedir isso várias vezes, não se espante com a mensagem. O pior, tem muitos homens com 8 espíritos malignos dirigindo igrejas por aí, distorcendo a palavra para o seu bel prazer. Satanás sentado, como diz a palavra, no lugar santo. É uma realidade, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Eu não vim aqui tratar com o novo convertido, eu vim tratar com crentes velhos. Esqueceram? Opa, não, é antigo. Me ajuda aí, igreja. Só 2 pessoas perceberam aqui minha gafe. Poxa, as mulheres estão ligadas, nada de velho, é antigo. Vamos lá, me ajuda aí. Vim tratar com crentes raros, com preciosidades de Deus. Amém? E aí, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos aconselha? Esses crentes que estavam ali aos hebreus,
O escritor Calvino vai dizer que, escrevendo uma carta, uma introdução, um comentário bíblico aos Hebreus para o príncipe Sigismundo, ele explica que o escritor aos Hebreus ele teve todo um cuidado melindroso para introduzir as verdades do Evangelho. Por quê? Porque ele sabia que eram crentes antigos. Porque ele sabia que eram pessoas que conheciam. Então ele não precisava simplesmente apresentar Jesus, mas ele precisava tirar as espinhas, tirar as heresias, tirar as coisas que estavam ali atrapalhando o bom andamento e o entendimento na obra do Senhor. E como que ele faz? Se ele trouxesse de cara a superioridade de Cristo, contrastando com Moisés, por exemplo, ele percebeu que iria ter problema. Porque os hebreus, ainda naquela altura do campeonato, tinham Moisés como a maior autoridade espiritual para as suas vidas. E o escritor ele percebe isso e ele fala, bom, não dá para eu começar por aqui. Então ele tem todo um trabalho de começar a explicar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é superior aos anjos, e ele vem descendo, ele vem trabalhando e dizendo até chegar na comparação com Moisés e os demais patriarcas. Ou seja, discipular quem já conhece dá trabalho em dobro. E aí hoje pela manhã na EBD, eu voltei para casa, como eu disse que essa semana toda Deus está juntando as peças do quebra-cabeça, com o entendimento de que esse ministério é, na verdade, um ministério de Neemias. Não é apenas abrir, fundar, plantar, como a gente fala, né? Congregação, evangelizar novos crentes. Estamos num tempo que precisamos restaurar os muros de Jerusalém. E Jerusalém, quando nós levantamos a palavra Jerusalém, quando Jesus diz para os seus discípulos, que nós vamos ver mais à frente, né, que começasse por Jerusalém, nós trazemos à nossa memória, teologicamente falando, nossa casa. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então a primeira preocupação que eu tenho que ter nesse tempo a qual nós estamos vivendo não é nem mais ganhar um outro crente, mas é me ganhar para Jesus. Compreende? Eu, em primeiro lugar, preciso estar com a minha vida no altar de Deus restaurada. Ao fazer isso, a minha família, os meus filhos, mulher, mãe, pais, vão perceber diferença em mim, vão perceber a unção de Deus na minha vida e vão ser alcançados. E ao serem alcançados, vai começar a irradiar, assim como foi na evangelização da igreja primitiva. O problema é que nós não estamos observando o orientação, determinação de Paulo, que o obreiro deve, aprovado, mas ele diz que governe bem a sua casa. E não é só financeiramente, nós brasileiros já vai logo para o dinheiro, logo na financeira. Não, na moral, sacerdote do lar e principalmente vida no altar. Estamos ganhando o mundo da fama, do dinheiro, mas estamos perdendo a nossa casa. O cuidado vem desde a lei mosaica, quando diz para assentado na cama, ou quando sentar para comer, ou quando andar no caminho, sempre encuque, enfie por goela abaixo, enfie dentro da cabeça da criança, para que quando for velho não se desvie do caminho. Então precisamos começar com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa vizinhança, e quem sabe Deus te use até os confins da terra. Mas o problema é que estamos muito atarefados.
Estamos preocupados com muitas coisas, e não tem problema nenhum nisso, desde que você tenha habilidade e capacidade de administrar tudo isso. Mas precisamos tomar um cuidado, e eu trago o alerta da igreja de Laodiceia. Quando ela, toda potentosa, toda luxuosa, dizia: rica sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas Jesus bradou dizendo: ô miserável, não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Eu tenho certeza que todos nós não iremos gostar de chegar no céu e ouvir uma declaração como essa: olha, você viveu a sua vida toda enganada, eu nem sei quem você é, eu não te conheço. Vai ser triste demais. Eu tenho absoluta certeza que todos nós queremos ouvir: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre muito, venha e participe do gozo do Senhor. Mas para isso nós precisamos obedecer o seu chamado. Observa que essa igreja de Laodiceia, só para não esquecermos desse detalhe, lembra daquele homem lá de Lucas 11? Que a casa estava vazia, porém estava o quê? Adornada. Sabe o que significa? Que uma vez ela estava destruída por aquele espírito que foi expulso, e no capítulo 12 de Mateus, se não me foge de memória, Jesus fala que só pode um valente ser vencido por um valente maior do que ele. Então, se esse espírito maligno foi expulso dessa casa, e essa casa agora está adornada, significa que Jesus habitou nesta casa. Jesus habitou dentro da igreja de Laodiceia. Não foi uma igreja que se desviou da noite para o dia. Não foi uma igreja que decidiu uma hora falar: Jesus, vai embora. Não, vamos nos esfriando aos poucos. O tempo vai passando, a gente vai entrando na mesmice, para de ler a Bíblia, porque acha que já leu demais. Já leu, já li a Bíblia toda, então não me precisa mais. Meu querido irmão, o tempo vai passando, vamos nos tornando crentes antigos, mas nos tornando meninos. Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, mas eu deixei de ser menino. Não só o pastor Eliseu, ou qualquer outro pastor que esteja de outra igreja, que você esteja nos ouvindo pela rede social, pelo YouTube, todos os pastores humanos, e principalmente Deus, gostaria que todos aqui fossem mestres na palavra do ensino. Que o pastor Eliseu dissesse assim: vou jogar o microfone, quem pegar venha, porque eu tenho certeza que Deus deu algo para você compartilhar conosco, que venha nos alimentar. Mas, incrível que pareça, eu chuto 90%, mas dá a impressão que é mais. Eu chuto 90% de todas as igrejas são crentes que vêm para receber de Deus. Enquanto que Deus está dizendo: tá, mas eu também quero receber de você. Cadê o chamado que eu te dei? Cadê os dons e talentos que eu te dei para você abençoar a minha casa? Cadê aquele dom e talento que eu te dei e que você precisa estar ajudando o vizinho, convidando? Meus irmãos, às vezes o teu dom é só convidar. Eu sempre, quando falo de dons e talentos, eu tenho que lembrar de um amigo meu, que nos batizamos junto em 97, e o dom dele, eu nunca vi ninguém fazer igual. Eu nunca vi. Já vou fazer 25 anos de batizado, 39 que eu fiz agora 21 de janeiro, no meio dos crentes, que eu nasci, né? Vou fazer 21 de setembro, 25 anos de batizado, mas só tenho 7 anos de convertido, para a glória de Deus. Um dia eu explico isso com mais detalhe para vocês que ficaram curiosos. Mas esse jovem, sabe qual era o dom dele? Eu tenho certeza que o pastor Eliseu ia amar. Não, nada contra vocês que estão aí, meus irmãos, fizeram um trabalho excelente na porta. Mas o dom dele é da recepção. Não sei nem se tem isso na Bíblia. O camarada, a pessoa passando lá no meio da rua, ele conseguia convencer a pessoa a entrar. Não era convidando, dando folheto, não. Ele ia lá: rapaz, meu amigo, com tempo.
e conversava 2, 3 minutos, o camarada já estava dentro da igreja. Se chegasse um grupo, ele conseguia, na educação, tirar os irmãos mais antigos, né, para poder botar a pessoa bem pertinho, quando ele descobria que não era crente. O camarada organizava de um jeito, assim, fantástico, fantástico, um dom, algo de excelência na vida dele, de excelência. Mas não se firmou na palavra. O tempo veio e ele se afastou. Graças a Deus está de volta agora, depois de umas pancadas que sofreu lá fora. Mas nós precisamos desse dom. Imagine 2 desses aqui, pastor. Meu Deus! E aí tem outros tipos de dons que a gente não percebe que a igreja necessita, mas é só você se colocar na brecha, se levantar para trabalhar, que eu tenho certeza que a igreja toda vai começar a sentir a diferença porque você começou a trabalhar. Eliel, mas eu não sei fazer nada. Se apresenta. Soldado, se apresenta que tem algum lugar para você. E você vai, se você não sabe, você vai aprender, porque discipulado é isso. Discipulado é você vai, sem saber nada, ficar aos pés de um mestre, e essa pessoa vai te discipular, e depois de uns 30 anos, você agora é um mestre também. Que era assim o que os gregos faziam, né? Em média de 15 a 30 anos de discipulado, depois você recebia a tua carta de mestre para você ir discipular outros. Mas a maioria de nós parece que só aceitar Jesus e sentar no banco é tudo. É tudo realmente, o céu é tudo. Mas, meu irmão, entre a sua conversão e a chegada no céu, tem uma trajetória que você precisa trilhar. Jesus conta contigo. E é tão interessante que a pastora Janaína falou algo poderoso que eu tive que copiar e trazer hoje à noite. Imagina uma mangueira. Ela usou laranjeira, mas eu, para não ficar igual, eu amo manga, vou usar manga. Uma mangueira nasceu. Não existia. Imagina que não existia mangueira, nasceu uma mangueira. Todo mundo gostou do fruto, saboreou, que delícia, que maravilha, que maravilha, que maravilha. O tempo passa, aquela mangueira morre. Nunca mais existiria manga. Mas olha que detalhe interessante Deus fez. Dentro do fruto vem uma semente. Então, mesmo que ela morra, você come o fruto, mas ainda tem a oportunidade de lançar a semente na terra e gerar outra árvore que vai gerar outros frutos, que vão gerar outras sementes, que vão gerar outras árvores, outros frutos e outras sementes. Muitos falam, não, nós temos que dar frutos no reino de Deus, mas dentro do seu fruto, o fruto é o do Espírito, mas dentro do fruto do Espírito nós devemos levar a semente. E semente fala, como ela aplicou e eu não vou mudar, fala de legado. Qual é o seu legado? O que você vai deixar para que outro venha dar continuidade nessa terra? Eu até comentei com o Regiane agora de tarde, só chegamos em casa, respiramos, nos arrumamos e viemos. Porque veio uma amiga de não sei quantos anos ela não se via, nos visitar, aí paramos um pouco na praia, tomamos água de coco ali, né? E nisso, quando vimos a hora, meu Deus, missão impossível, vamos embora. E aí, nesse tempo, eu falei com o Regiane que antigamente, o pastor Eliseu com certeza sabe, talvez lembre dessa fala, né, Ricardo, que diziam que o homem, antes de morrer, precisa fazer 3 coisas: um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né, cara? E aí eu falei com ela, meu amor, eu acho que eu só vou escrever um livro, porque as árvores que eu plantei, meu irmão arrancou tudo para construir a casa. E o filho, Deus ainda não deu, então só me resta pelo menos escrever um livro. Mas isso fala de legado. Um filho para que o seu nome não morra. Uma árvore contigo, para que outros possam desfrutar dessas preciosidades que Deus permitiu você entender e alcançar. Quem aí está escrevendo o livro?
Não, opa! Eu ia falar, não precisa levantar a mão não, mas pelo menos temos uma manifestação em nosso meio. Eu estou parado lá, deu um bloqueio, né? Eu vou pedir o pastor Eliseu para me ajudar, para a gente terminar esse negócio, para a glória de Deus. Mas, observa, meu irmão, você precisa deixar um legado. Mas antes de deixar um legado, você precisa viver. Porque se você não viver os princípios desse legado que você quer deixar, ninguém vai querer comprar o seu livro. Não adianta você ser uma pessoa, um médico, como dirão, está lá nos profetas, e Jesus cita isso, e falaram para ele: médico, cure-te a ti mesmo. Você precisa deixar as marcas de que Jesus está contigo. Porque senão, as pessoas não vão valorizar o seu produto. Imagina, você vai vender algo que nem você mesmo acredita que aquilo funciona. Não tem como. Você precisa viver uma vida de intimidade com Deus, uma vida no altar de Deus, para as pessoas ao seu redor sentir a presença de Deus na sua vida, e depois, quando você deixar esse legado, as pessoas vão testificar: não, fulano realmente vivia uma vida com Deus. Esse eu confio, esse eu acredito, esse a gente pode confiar. E aí, nós chegamos num momento muito interessante, que é o seguinte: Jesus, ele nos deixou o seu último pedido na terra, sua última ordem, está registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E todos nós sabemos quais são essas ordens. Mas cada escritor, ele trouxe um foco, o sinótico, né? Ele trouxe um foco diferente, e que é interessante, que nós precisamos analisar. Mas aqui, meus irmãos, vamos pegar um conselho de Paulo lá da ceia, 1 Coríntios 11, 28. O que nós vamos entrar agora: cada um examine-se a si mesmo. Aqui não vai ter, diga para o teu irmão que está ao teu lado. Não, é diga para você, dentro, sem voz audível, sem se manifestar se você for enquadrado na lei de Deus. Não precisa se manifestar, mas sentir vontade de chorar, é contigo e Deus. Mas cada um de nós examine-se a si mesmo e tome-se dessa palavra que nós estamos ministrando nesta noite. Lucas, ele vai trazer um foco muito interessante. Mateus, vamos começar com Mateus, porque o escritor colocaram uma ordem, e essa ordem faz toda a diferença. Mateus, quando ele fala do id, ele fala do id da seguinte forma: ide, né, por todo mundo. Jesus, aproximando-nos, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus, ele começa dando foco na autoridade da pessoa que está te vocacionando. Você, não importa quanto tempo de crente você tem, ou até mesmo se você é novo convertido, ou até mesmo se você é um afastado, ou se você vai aceitá-lo hoje, saiba que esta ordem é para você. Mas ele, antes de te mandar cumprir a ordem, ele diz, Mateus nos diz quem é que está nos dando a ordem. Quem está nos dando a ordem é Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Mateus também vai nos dizer para que ele nos vocacionou. E ele vai concluir dizendo que Jesus não só mandou, mas ele vai junto conosco durante a missão. E olha que interessante. Passa despercebido isso de nós. Porque se cada um de nós, quando saímos da nossa casa, viemos para a igreja adorar ao Senhor Jesus, sabendo que Jesus está conosco, isso deveria fazer toda a diferença. Porque no meio da rua, se acontece uma situação de evangelismo,
Eu sei que Jesus está comigo. Aí Marcos diz, olha, Jesus está contigo, como Mateus falou. E se ele está contigo, o ministério dele não cessou. Como assim, Eliel? Você agora foi vocacionado por Deus. Enquanto ir pregando a palavra, vá também fazendo sinais e maravilhas. Vai pegando na serpente, ela não vai te fazer mal algum, como aconteceu com Paulo. Vai pôr a mão nos enfermos, eles ficarão curados. Vai pôr a mão e vai repartir o dom de línguas do Espírito com cada um. Você vai fazer sinais e maravilhas. Só que a gente hoje em dia vai para o trabalho, vem para a escola, vai para a faculdade, vai para cá, vai na padaria, vem para a igreja, e a gente se esquece que Jesus está conosco, do ladinho. Esquecemos que Jesus está aqui. Eu sei que essa igreja é madura, mas determinadas igrejas por aí, se eu for gritar, Jesus está aí, nada acontece. Mas se eu falar, um anjo está aí, pronto, a igreja vira. Pelo amor de Deus! Parece que Jesus não é Jesus. Jesus não está conosco, nós esquecemos. Jesus está conosco, ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Seja na provação que você está, nas perdas familiares que eu tive ano passado, eu sempre tive a certeza que Jesus estava comigo e que ele passaria comigo todos aqueles momentos de dores. Seja no desemprego, seja no acidente, seja onde for, Jesus está contigo. E você precisa ser luz, você precisa transmitir a luz de Jesus e cumprir o ministério dele. Porque o ministério não é nosso, é dele. Nós vamos chegar no céu e vamos fazer assim, ó. Jesus, está aqui, ó, eu cumpri. Está aqui o talento, ó, eu ganhei mais. Está aqui, ó, eu fiz um bom trabalho. Está aqui, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me deu para fazer, que veio às minhas mãos, eu fiz conforme as minhas forças. As minhas forças foram pequenas, mas eu nunca desisti, eu não parei, eu continuei na minha caminhada. Jesus vai dizer, eu vi, que mesmo tendo pouca força, não negaste a fé. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o que tem reservado para ti, desde a fundação do mundo. Nós não podemos esquecer que Jesus está conosco. Mas Lucas, ele é mais cirúrgico. Eu não vou ler tudo para ganharmos tempo, mas Lucas, ele vai nos dizer sobre esse momento. Lucas, ele enfatiza o querigma de Jesus. Cristo que havia de vir, ele veio. Está lá, Lucas relata isso. Esse Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Em seu nome, nós pregamos o evangelho do arrependimento e o evangelho da remissão dos pecados. E nós devemos começar em Jerusalém, como eu disse, na nossa casa, na nossa vida. E depois, se assim Deus permitir, ganhar o mundo. Se você não sabe pregar, é só pegar essa parte de Lucas e é o suficiente para você evangelizar. O Cristo que havia de vir já veio. Ele morreu, morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente à direita do Pai. Ele tem um evangelho de remissão dos seus pecados. Você não precisa continuar com essa culpa, você não precisa continuar com essa dor, você não precisa continuar achando que é um zero à esquerda, que é um decepcionado, que nasceu para dar errado, que nasceu para sofrer. Não, você precisa entender que até aqui foi assim, mas se você aceitar Jesus, ele tem uma nova vida para você, uma vida de autoridade e poder nessa terra, uma vida onde você vai ser embaixador de Jesus, uma vida onde você vai fazer sinais e maravilhas no nome dele e ganhar almas para o reino do seu amor. Você só vai continuar dando errado se você quiser, porque o evangelho dele não é autoritário. Ele disse, aquele que quiser. Então talvez você viveu esses anos todos até hoje, uma vida de um cristianismo morno. Saiba que ele falou que o morno, ele vomitar-te-á da sua boca.
Ele diz, olha, era melhor que fosse frio, porque o frio ainda se aquece, mas morno. E o que mais nós estamos vendo, crentes morrem. E por que, Eliel? Como que o crente fica morno? Eu já falei um pouco, vou falar de uma outra forma. Acontece também da seguinte maneira. Como eu disse, a igreja não expulsa Jesus de uma só vez. E nós também não. Acontece um pecadinho. E esse pecadinho a gente não cumpre a palavra, que é o quê? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que cure, para que haja cura. Aí essa pessoa pode ser um pecadinho, até um pecado grande, ela consegue esconder. Ela consegue continuar. Só que todas as vezes Satanás vai acusando ela. E ela vai se esfriando, se esfriando. Mas Satanás, ele é inteligentíssimo. Ele é muito sagaz. E ele sabe, porque ele lê a Bíblia, ele tem ela memorizada, ele sabe que se ele esfriar demais esse crente, e ele ficar gelado, a igreja vai perceber. A igreja vai perceber, porque uma brasa que se apaga no meio da fornalha, todo mundo percebe, mas aquela brasa que está morna, aquele que parece que ainda é crente, mas não é, aquele que parece que é crente, que está na reunião, que está no ensaio, que está no culto, que dizima, que oferta, mas está ferido, foi acetado por Satanás, mas ele continua vindo na EBD, ele continua se arrastando, ele continua caminhando, ele não vomita aquele pecado, ele não bota para fora aquilo que faz mal, mas aquilo vai devagarzinho, vai minando as suas forças, mas Satanás não deixa ele se esfriar totalmente. Satanás quer manter você morno. Porque ele sabe que morno do jeito que está, Deus vai te vomitar. É por isso que ele não deixa você se esfriar. Tem hora que ele vê que vai se esfriar demais, ele sai. Aí você até dá uma avivada. Mas se não voltar aonde caíste. Eu estou sentindo a glória de Deus aqui que está difícil segurar. Meu Deus. Se você não voltar aonde caíste, eu não sei e nem quero saber. É problema com o pastor Eliseu e com Jesus. Eu só vim pregar e vou embora. Mas você precisa voltar aonde caíste, fazer essa reparação, resolver essa pendência, porque senão você vai continuar achando que está tudo bem e não está. O tempo vai passar e você vai continuar evangelizando, dizimando, ofertando, até pregando e cantando, mas o céu não vai ser o seu lugar final, porque você está morno. Não é crente, não é filho, e Satanás quer te manter do jeito que você está. Mas hoje eu vim aqui para te alertar, mas eu não vim sozinho, porque antes de eu vir, ele já estava aqui dando os louvores ao Ricardo. Já foi cantado aqui. Eu vou voltar aqui na sequência, porque é forte esses louvores. Posso até estar caído, como é que é? Bota aí na letra, por favor, para a gente rever o que já foi pregado em forma de louvores. E Ricardo não sabia da mensagem, nem Regiane sabia, o pastor Eliseu não sabia. Mas eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer. Veja se o compositor dessa letra, ele não está falando exatamente de um conflito como este, de um momento onde você está sem saber se você para ou continua, você está numa bifurcação. E o Espírito Santo está te convidando, dizendo para a igreja, vem. O noivo diz, vem. Jesus está te chamando, venha! Mas Satanás quer te manter preso. Ele quer te manter, ele sopra no teu ouvido agora, eu sei, eu estou ouvindo aqui, ele sopra dizendo, não, mas vão te condenar, vão expor na rede, não, porque você vai perder toda a sua moral, meu irmão, não faça como Saul, que preferiu a honra dos soldados, e abandonou a presença de Deus. Faça como Davi, Senhor, pode tirar tudo, pode levar tudo, só não saia a tua presença de perto de mim.
Moisés falou: Senhor, anjo, o Senhor vai mandar um anjo conosco no exército? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Queremos a tua presença. E é isso que temos que desejar, meus irmãos. É isso que nós temos que desejar a todo custo: a presença do nosso Deus. Mas aí você pensa: Eliel, tudo bem, eu agora sei qual é o querigma, eu sei que a presença de Jesus é importante, eu sei que eu preciso sair dessa meninice, dessa criancice, desse mimimi, eu preciso avançar, eu preciso caminhar, eu preciso amadurecer. Mas sabe o que era, Eliel? A minha situação é diferente. Eu não estou mais morno, não, eu já estou frio de ver mesmo. Eu me afastei. E você falou aí que mais 7, tenho vícios hoje que eu não tinha antes, está ruim. Eu não sei como sair. Por isso tem um quarto evangelho. Os 3 evangelhos falam do ministério de Jesus, falam dos milagres de Jesus, é para você conhecer Jesus, o poder de Jesus. Mas o quarto evangelho foi escrito para a igreja. Alguns escritores, alguns teólogos acreditam que nem haveria necessidade, talvez, dele existir. Mas ele teve que ser escrito porque a igreja primitiva começou a ser invadida pelo gnosticismo. Começou a ter uma onda de heresia invadindo a igreja. Então João falou: peraí, eu sou o último dos apóstolos. Jesus falou que eu vou morrer de uma morte natural. Então deixa eu resolver e consertar, o Senhor pode me usar. E aí ele escreve o evangelho para a igreja. Os 3 evangelhos, os primeiros 3 evangelhos sinóticos, são evangelhos de evangelização. O evangelho de João é o evangelho para a igreja. E como ele é um evangelho para a igreja, o último capítulo não poderia ser fechado sem uma aula para você que está nessa situação que eu descrevi. Você que é um líder e falhou, um líder e pecou, um líder e decepcionou. Você que é um crente envergonhado pela tua situação que você está vivenciando, Satanás te acusando. João vai finalizar no capítulo 21, do versículo 15 ao 19. Eu também não irei ler, vocês conhecem, leiam em casa. Ele vai relatar que Pedro, depois de ver Jesus ressuscitado, depois de receber o sopro do Espírito junto com os demais discípulos, ele viu Tomé tocando nos furos de Jesus. Não havia dúvida nenhuma que Jesus havia ressuscitado, mas havia um problema no coração de Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Pedro estava envergonhado. Pedro estava decepcionado. Então Pedro resolveu voltar ao seu velho ofício de pescador. Só que Jesus já tinha mudado, convertido ele a pescador de homens. Então Pedro voltou, mas Jesus então marcou um jantar com ele na praia. Depois desse jantar, Jesus o recoloca, o reconduz ao seu posicionamento de origem, mostrando para nós. João está relatando isso e o Espírito Santo está falando conosco. O lugar que Deus confiou a você vai ficar te esperando enquanto você viver. O outro pode fazer, como eu já disse, até cumprir na brecha, tapando na brecha. Até vai fazer mais ou menos. Mas o corpo, a igreja, vai sentir a diferença. Enquanto você não reassumir o lugar que Deus quer para você. Mas Eliel, você não sabe, a situação foi complicada demais. Não há pecado algum que o sangue de Jesus não possa purificar. Óbvio que dependendo da situação, tem que haver reparação jurídica na esfera civil e por aí vai. Eu não estou entrando em detalhes, eu não sei qual é e nem quero expor nada aqui. Eu só quero que você entenda que não há
nada que você possa, que eu possa fazer, que vai fazer Deus mudar de ideia daquilo que Ele confiou a mim e a você para fazer. Ele não muda de ideia. E sempre que nós estivermos disponíveis para cumprir esse chamado, Ele vai nos reconduzir e nos colocar na nossa posição, no nosso chamado. É isso que João está escrevendo. Quando Jesus fala, olha, 3 vezes tu me negou, agora 3 vezes eu vou te obrigar a dizer que me amas. E agora vai apacentar os meus cordeiros, apacentar as minhas ovelhas. E João, ele nos ensina que alguns exemplos aqui, alguns detalhes muito interessantes. A importância de todo líder saber que pode cair, mas não fique prostrado. Todo liderado precisa entender, nunca poderemos confiar em líderes cegamente. Por quê? Líderes erram. Homens erram. O único 100% que eu posso seguir cegamente é Jesus. Líderes erram. Não há lugar que nós possamos nos esconder de Deus, que Ele não vai nos alcançar para nos trazer de volta para o nosso chamado. E aqui há um detalhe, um parênteses que eu tenho que abrir muito interessante. Você está apenas prejudicando você mesmo. Imagina que Deus te chamou aos 20 anos para ser pastor. Só um exemplo. Mas você, e aí talvez eu esteja dizendo de mim mesmo, né, e você começa a procurar outros caminhos. Não, eu gosto disso, eu gosto de pregar, eu gosto daquilo. E aí eu quero lecionar. E você vai fugindo, você vai conduzindo. Aí aos 50 anos você decide cumprir aquele chamado. Sabe o que aconteceu? 30 anos que pessoas pereceram porque você foi negligente. 30 anos que pessoas foram para o inferno, que Deus vai cobrar de você porque você foi preguiçoso, medroso, covarde. Você quer isso na sua conta? Então aproveite o tempo hoje. E João 21:19 tem uma frase na Bíblia Ara, na tradução Revista Atualizada, que Jesus finaliza no versículo 19, parte C, dizendo para Pedro: segue-me. E eles começaram então a caminhada. Foi curta, talvez, aquela caminhada, mas o suficiente para Jesus impregnar no DNA de Pedro, dizendo: olha, eu estarei com você durante toda a sua caminhada. Segue-me, porque eu estou na frente. Jesus não está atrás de nós. Jesus não está ao nosso lado. Jesus está indo na nossa frente. É como aquela coluna de fogo do povo de Israel no meio do deserto e a nuvem. Ele vai na frente, não só alumiando o caminho para nós passarmos, mas também Ele vai afugentando os perigos que há no deserto durante a noite. Aí nós lembramos de Salmo 91, pestes que andam na escuridão, mortandades que assolam o meio-dia, não é? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meus irmãos, nós precisamos crer e aplicar a Bíblia que a gente lê. Hebreus 4:12 diz que ela é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, aqui está o melhor material terapêutico, espiritual e até mesmo físico para a nossa cura. Precisamos ler, meditar e principalmente, na hora certa, aplicar a palavra de Deus. E aí eu quero fazer algumas perguntas apenas de forma reflexiva, cada um examine-se a si mesmo. Quando diz a primeira pergunta: quanto tempo de crente você tem? Você sabe responder na ponta da língua, se alguém te perguntar? Nesse tempo que você tem de crente, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? E quantas dessas que você ganhou ficaram firmes porque foi bem discipuladas?
Você sabe discipular um crente? Um novo crente? Romanos 10, 8 ao 17 diz, vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas aí eu pergunto, como o pastor Eliseu vai te enviar se você não sabe um versículo de cor? Se você não sabe nem aonde é o começo da Bíblia? Você primeiro precisa ser discipulado. E se você ainda é um crente antigo, aprendi, um crente antigo, mas ainda é imaturo, não perca tempo. Sabe por quê? O diabo não está brincando de ser diabo, não. Nosso pastor, sei que é da área jurídica, sabe que estão tentando proibir a evangelização, criminalizar a evangelização. É só um princípio das dores. É só um princípio para chegar à prisão dos pastores dos púlpitos, para a gente voltar a ter que se reunir em cisternas, em cavernas. Eliel, mas isso só vai acontecer depois do arrebatamento. Meu irmão, eu costumo falar o seguinte, eu não me apego a muitas dessas afirmações teológicas. Eu entendo que são entendimentos de homens sábios, mas eu prefiro ficar com a velha sabedoria das parábolas de Jesus. Ficai atento, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ficai vigilante, porque a qualquer momento o vosso mestre pode chegar. E não vai te pegar dormindo, não vai te pegar maltratando um servo. Não, e as parábolas vai seguindo, né? Vários exemplos da mesma forma. O que importa é que estejamos preparados, seja antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação, a sua fé tem que ser forte o suficiente para passar por todas essas etapas, esses momentos, e não importa o momento que for. Compreende isso? Porque se você se prepara só para ser arrebatado, e aí esses teólogos estão errados. Imagina. Aí vem a tribulação, vem o sinal da besta, vem a perseguição, vem a proibição. E agora, como é que você fica? Perdido? Sem saber se é a besta ou não é, sem saber se é o tempo ou não é. E aí, meu irmão, ficai atentos, acautelai-vos que ninguém vos engane. Para não ser enganado, precisa conhecer. Um advogado precisa conhecer as leis, a Constituição, Vedmecum, né? Cara, troço grande, meu Deus, e sempre lançam novas atualizações. Os camaradas lá em Brasília parece que não tem o que fazer, ficam inventando coisa que não presta, que não serve para nada, mas o cara tem que saber, tem que aprender. O médico tem que ler 10 anos estudando para poder fazer a cirurgia. Aí você você tem na sua mão a Constituição Celestial, o segredo da vida, tudo na sua palma da sua mão. Você não vai ler, meu irmão? Você não vai meditar? Você não vai aprender? Para a sua profissão você vai. Para passar no cursinho, né, público, você noites e noites a fio estudando. Está certo, ok. Mas na vida não pode ter nada que supere o teu conhecimento da palavra do Senhor. Porque na hora que, desculpa a expressão, que o bicho pega, até ateu diz: meu Deus, se tu me salvar dessa, eu acredito que tu é Deus. Mas vai esperar chegar a essa situação? Você vai esperar ficar desse jeito? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor, e eles vão louvar uma canção que eu pedi para deixar para esse momento. Eu gostaria que vocês já se colocassem de pé, que eu vou também orar. O pastor nos deu essa liberdade, e eu senti no coração mesmo, e eu já ia pedir, ele se antecipou. Nós estaremos orando, e essa canção é exatamente a história de Pedro, e talvez seja a tua história. Se você sentir o desejo no seu coração de vir durante a canção, ou assim que terminar a canção, à frente, sem se preocupar
com as acusações, com os olhares, sem se preocupar com o que vão pensar de você, mas você ter uma sinceridade consigo mesmo. Não é se engasgar contigo mesmo, não, mas é ter uma sinceridade de reconhecer qual é o momento da sua vida. Reconhecer que você não tem, e eu também não, eu me enquadro. Mas eu estou aqui na qualidade de trazer a mensagem, então eu vou ter que orar por você mesmo eu precisando. O pastor Luciano Subirelli tem uma mensagem que ele fala: como servir aos outros precisando. E é exatamente isso que Deus está permitindo aqui hoje. Mas eu quero que você seja sincero com Deus. Não precisa falar nada, ninguém vai saber qual é a fase da sua vida. Mas se você se considera que ainda está novo na fé, que você ainda não compreende totalmente os mistérios de Deus, ou se você reconhece que Deus tem te pedido, você tem ouvido a voz dele, mas tem negligenciado, ou que você parou, abandonou, pôs a mão no arado, mas olhou para trás porque estava pesado na sua ótica. Você não viu que Jesus estava contigo pegando a parte mais pesada. E você resolveu parar, você resolveu voltar, você resolveu entregar. Saiba que hoje é a noite que o Senhor quer quebrar essas cadeias, te reconectar ao ministério que Ele nunca desistiu. É o mesmo. Ele te prometeu, você sabe qual é. E Ele continua te esperando. Seja honesto consigo mesmo, com Deus, e venha à frente. Se você sentir de Deus, que nós estaremos juntos orando ao Senhor, logo depois de terminar a canção, para que o Senhor possa fazer o extraordinário na sua vida. Eu acredito que hoje é um dia de romper. Um dia onde o Senhor marcou que vai mudar totalmente a história de muitas das pessoas que estão nesse lugar e que estão sendo alcançados através do YouTube. Se você sinceramente reconhecer que Deus está querendo mais e você não tem conseguido fazer por N motivos, vem à frente. Vem à frente, porque nós iremos juntos estar orando ao Senhor. E Deus pode vir agora, durante o louvor, venha à frente, porque Deus vai quebrar todas as barreiras que estão te impedindo de caminhar em direção ao chamado dele na sua vida. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o
que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Ele está na volte casa. para o mar alto. Ele do te lugar conhece. da tua vergonha eu vou te Venha, honrar. venha. Ouça a voz de Deus, venha romper. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Prosseguir quando tudo lhe faltar. Este cenário vai mudar. A tua hora chegará. Ao tempo pra tudo. Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Sim, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar, meu filho. Obrigado, Jesus. Tu és lindo, Senhor. Eu esqueci de falar, mas foi de propósito. João, ele relata aquele jantar de Jesus com Pedro para nos dizer uma outra verdade muito peculiar do Evangelho. Aqui nesta casa, na igreja da família, é um lugar como aquela praia. E Jesus nesse momento está te convidando para jantar com Ele, comendo esse pão e o peixe. Sabe por quê? João está dizendo que a igreja do Senhor Jesus é um lugar de comunhão, não de julgamento, de acusação. Se você ainda está no teu lugar, preocupado com as acusações, com os olhares, saiba que você não entendeu o lugar que você está. Você é um crente antigo que não entendeu ainda que aqui é lugar onde nós somos irmãos, família. Não há julgamento. Se tem julgamento é porque quem está julgando não entendeu também o Evangelho. Porque o Evangelho é lugar de restauração, de arrependimento, de remissão dos pecados. Então, se você ainda não veio, por causa de que essa rede está muito pesada, você
voltou às suas antigas práticas, ou você está estagnado, você está parado. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas o que eu sei é que o conselho de John Wesley precisa ficar gravado em nossos corações. Se você não gravou nada da mensagem, grave este conselho agora de John Wesley: faça todo o bem que você puder, com todos os meios do que você puder, de todas as formas que você puder, em todos os lugares que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você puder. Enquanto estivermos vivos, nós fomos chamados para cumprir o propósito de Deus. E Ele não mudou uma vírgula sequer de tudo aquilo que Ele tinha escrito para a sua vida. Sempre somos nós que retardamos o chamado de Deus. Sempre somos nós que retardamos as bênçãos de Deus, porque Ele continua no mesmo lugar, sendo Deus, dizendo: eu confio em você, eu te chamei, eu estou aqui para te capacitar, porque eu confio que você vai cumprir o meu chamado. E esta noite é uma noite de mover nos céus e mover na terra, porque muitas almas vão ser impactadas, porque vidas que estão aqui estão dizendo para o Senhor: eu estou de volta ao ponto que o Senhor quer usar a minha vida. Vamos orar, feche seus olhos e deixa Deus derramar a sua unção sobre seu coração, sobre a sua cabeça, neste momento. Amantíssimo Deus e Pai, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por teus filhos terem entendido a tua palavra, entendido, Senhor, que o Senhor os chamou para uma grande obra, e que se essa obra não está acontecendo, ó Pai, é porque nós temos negligenciado de várias maneiras, de várias formas. Mas o Senhor, ó Pai, continua confiando, continua, Senhor, confiando o ministério na nossa vida. E nós estamos aqui na frente dizendo para o Senhor: ó Pai, eu quero confiar no Senhor. Eu quero que o Senhor me use como o Senhor prometeu. Eu quero que o Senhor me use como o Senhor deseja, porque a tua obra necessita, porque a tua obra precisa, porque o Senhor precisa de mim, porque o teu evangelho precisa que eu assuma a minha posição. Senhor, estamos aqui na frente do teu altar, dizendo para Satanás: você perdeu. Eu não vou mais ficar prostrado, eu não vou ficar fora da posição, eu não vou mais ficar negligenciando, sendo tardio de ouvir. Eu vou cumprir todo o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou dizendo aqui na frente para todos os meus irmãos: me ajude nessa caminhada. Eu preciso de você para cumprir o meu chamado. Eu preciso de você para levar esta obra que o Senhor tem comigo. E a igreja do Senhor Jesus está entendendo, está afirmando, confirmando, dizendo: nós estamos juntos, nós iremos juntos, nós iremos juntos. Diga, igreja do Senhor, nós iremos juntos, nós estaremos juntos, porque a obra não é sua, não é minha, a obra é do Senhor Jesus, Ricardo. A obra é dele, é ele que está te mandando, é ele que está te vocacionando, é ele, não é o Eliel, não é o pastor, é ele, é o Senhor Jesus, José, é Jesus, é Jesus, é ele, é ele, é ele. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar
Antes de voltarem para os seus caminhos, para os seus lugares, deixa eu te dar um conselho do meu sobrinho Davi Juan. Ele tinha 3 para 4 anos de idade. Regiane contou para ele a história de Daniel na cova dos leões. Ele ouviu, prestou muita atenção, só que ele é dramático, ele gosta das partes mais, assim, do clímax, as coisas mais... E aí ele prestou atenção, ouviu, aprendeu. Isso foi no sábado. No domingo estávamos indo para a EBD. Vimos o pai dele, que está afastado ainda dos caminhos do Senhor, num bar. E eu falei para ele, Davi, tu tem que orar para o seu pai, para Deus salvar. Ele falou, tio, eu tenho orado. Eu falei, mas está orando pouco, tu tem que orar mais. Aí ele, tio, se eu orar muito, eu vou para a cova dos leões. Ele entendeu ao contrário a mensagem da Bíblia. Mas eu quero pegar essa percepção dele e dizer para vocês uma verdade. A partir de hoje, vocês vão para a cova dos leões. Isso não é para intimidar, é para vocês entenderem que o passo que vocês deram no reino espiritual foi muito sério. As coisas vão ficar mais difíceis, vão apertar um pouco mais. Mas isso é a prova de que o passo que vocês deram está certo. Não é para parar, não é para desistir, é para confirmar que Deus está te levando por caminhos apertados. Mas esse caminho apertado é que lá no final vai glorificar o nome do Senhor na sua vida. Então não se preocupe que a partir de hoje o negócio pode estreitar um pouco mais, se não já está estreito. Mas isso não é para te assustar igual assustou o Davizinho. É para você ter a certeza que você está no caminho certo. Porque o inferno vai se levantar. Porque ele estava muito feliz do jeito que a vida estava sendo conduzida. Eu não estou aqui dizendo que ninguém estava fazendo nada de errado. Vocês entenderam a mensagem. Só que a gente não está fazendo nada de errado, mas também não está fazendo 100% aquilo que Deus quer. E quem gosta disso é Satanás. Quando a gente toma essa posição que vocês tomaram, Senhor, eu aceito o meu chamado, eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida, haja o que houver, custe o que custar, aí que o evangelho começa a ser vivido na prática. E é isso que eu estou alertando vocês, como amigo, quem avisa amigo como amigo de vocês, para vocês entenderem isso. Durante essa semana, se quiser mandar o testemunho das provações que vão vir para o pastor Eliseu me mandar, ou mandar para o meu WhatsApp, fique à vontade, pegue o pastor. Esse estudo, pastor, eu vou mandar para o pastor, quem quiser, tá um estudo, muita coisa aqui que não deu tempo de falar, mas quem quiser, peça o pastor Eliseu, que vai estar tudo disponível para ele poder compartilhar com vocês, para vocês meditarem melhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar melhor em cada coração.